Tô tentando ajustar, ok? Bem-vindos ao novo canal, Direito e etc. Hoje, nesta pauta, eu vou gravar uns 3 vídeos sobre temas variados. E o primeiro é este, que eu estou gravando nesse momento, que diz respeito às mais-valias. O que são as mais-valias no campo imobiliário, que é esse que eu vou tratar? Existe uma diferenciação tributária das pessoas que são residentes em Portugal e não residentes. Por quê? As mais-valias são tributadas em 50% daquilo que você arrecadou pela venda do seu imóvel. Ou seja, se você tem um imóvel que na época da aquisição custou 100 mil euros e você, ao vendê-lo, vende por 150 mil, nós temos que considerar que 50% das mais-valias vão ser tributadas. Ou seja, 25 mil euros, que são 50% do seu ganho efetivo. De 100, você vendeu por 50, então você ganhou 50 mil. Desse valor, os referentes aos 50% do ganho de capital são tributados, ok? Qual é a diferenciação sobre quem é nacional e quem não é nacional? Ou seja, se eu compro um imóvel em Portugal, moro em Portugal, tenho domicílio fiscal em Portugal, o tributo das mais-valias, ele é metade do valor para quem não é residente. E isso vai mudar, ou seja, o regime tributário vai ficar idêntico, tanto para quem mora em Portugal e tem domicílio fiscal aqui, como para quem, por exemplo, no caso dos portugueses, que é muito comum a imigração para o Canadá, para Luxemburgo, Bélgica, Dubai, Holanda, enfim, que agora chama os Países Baixos, né? Então, essas pessoas, uma vez que não tem domicílio fiscal em Portugal, no momento em que elas vendem um imóvel, o ganho da mais-valia é tributado numa taxação diferente. Então, qual é o projeto agora novo do governo? Tributar as mais-valias no equivalente ao residente fiscal em Portugal. É maravilhoso! Isso vai interessar para quem, especialmente, assiste o canal brasileiro. Por quê? O brasileiro que mora no Brasil e quer investir em Portugal, ele fica assim, olha, mas no tributo das mais-valias, como eu não sou residente fiscal em Portugal, eu não tenho um prejuízo? Sim, era uma coisa que, de fato, você poderia sofrer um abalo na venda. Mas, primeira coisa, é uma armadilha que eu verifico aqui, é muito comum, e é preciso você ficar super atento. A maioria dos portugueses, isso é cultural, tá, gente? Eu posso dizer que de 100% de compra e venda de imóveis que eu acompanhei, auxiliando na escritura e tal, qual é a maior demanda do vendedor? Ah, eu quero escriturar em valor mais baixo. Por quê? Porque ele não quer pagar o imposto referente às mais-valias. Você, comprador, pensa o seguinte: toda vez que você escritura um imóvel num valor mais baixo para aderir àquele desejo do vendedor, quando chegar a sua vez de vender aquele imóvel, você vai ter que cair na mesma armadilha. Além de ser uma ilegalidade, ok? Porque é uma manobra e aí vem dinheiro por fora, sabe? Aquela historinha do dinheiro que vem em espécie? Nem é permitido mais por uma situação de branqueamento de capital, mas ainda existem pessoas que praticam essa irregularidade tributária, ok? O que vai acontecer? Se você cair na conversa do vendedor, olha, eu vendo, mas eu quero escriturar por um valor mais baixo. Isso é ruim em termos de financiamento bancário, porque o banco não vai aprovar você o valor real da venda. Se ele está querendo escriturar um valor mais baixo, ele vai aprovar sobre o valor da escritura. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é um fator que gera para você um prejuízo lá na frente. Se você for vender a curto prazo, possivelmente a variação do valor de aquisição
sua para o valor de venda vai ser pequeno. Então, você não vai compensar o prejuízo da menos-valia. Por quê? Se você escriturou num valor de 100 mil, quando na verdade você pagou 150 e na hora que você for vender, você vai vender a um valor de 170, porque teve um aumento em relação ao preço, mas pequeno por conta da própria especulação imobiliária, significa que você paga uma mais-valia de 70 mil, ok? Então, qual é a vantagem dessa modificação da lei? Você também vai ser tributado na metade da proporção da mais-valia, diferente do que acontecia antigamente, em que você pagava os 50% da mais-valia quando você era residente fiscal em outro país e não tinha a benesse da mudança da lei. E, além disso, você não vai mais cair nessa armadilha, tá? De escriturar por um valor mais baixo. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. É muito importante que antes de você pensar em comprar um imóvel, não adianta você simplesmente ir atrás de um corretor, de uma imobiliária. Por quê? Os corretores e as imobiliárias, eles vão tratar da parte da compra e venda, mas quem verdadeiramente vai te explicar sobre a parte tributária, fiscalidade daquela relação jurídica, da relação de compra e venda, vai ser um advogado ou, quanto não, um contabilista, um contador. Então, não fique só com a informação do corretor, porque essas pessoas, elas são especializadas no comercial, elas não são especializadas no jurídico e no tributário. Por mais que algumas imobiliárias tenham o apoio de advogados, eles se limitam a situações que dizem respeito aos contratos, ou seja, não fala sobre um desdobramento fiscal que decorre daquela relação nova que se estabeleceu de compra e venda imobiliária, ok? Bom, fica aqui para você conferir o próximo vídeo, que também é sobre tema de imóveis, tá bom? Até daqui a pouquinho.